Hollywood é basicamente um zoológico emocional milionário, um lugar onde pessoas lindas fingem ser outras pessoas lindas, enquanto tentam esconder crises existenciais em entrevistas de tapete vermelho. E é justamente por isso que os signos aparecem tanto. Porque quando você pega os defeitos, traumas, ego, carisma e dramas de cada signo e entrega milhões de dólares, fama mundial e roteiros absurdos, nasce uma celebridade hollywoodiana. Hoje nós vamos descobrir quais atores representam cada signo do zodíaco, quais características realmente combinam com eles e como isso aparece nos personagens mais famosos que eles interpretaram. E já aviso, alguns signos vão se sentir elogiados, outros vão perceber que o próprio signo parece um problema psicológico caro. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o mapa astral, porque hoje o ataque é coletivo. Áries, o herói impulsivo que acha que é invencível. Áries é o signo da ação, da impulsividade e da competitividade. Arianos não entram numa discussão para participar. Eles entram para vencer. É o tipo de pessoa que transforma qualquer conversa simples em campeonato mundial de ego. E um dos maiores representantes disso em Hollywood é Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. tem exatamente a energia ariana. Carismático, debochado, intenso e perigosamente confiante. Inclusive, o personagem mais famoso dele praticamente virou sua personalidade oficial. Tony Stark. Tony Stark é literalmente o espírito de Áries. Impulsivo, convencido, genial, ponto competitivo e emocionalmente instável, escondido atrás de sarcasmo. E convenhamos, arianos usam humor da mesma forma que usam raiva, como mecanismo de defesa. Obras mais famosas: Homem de Ferro, Vingadores, Ultimato para Sherlock Holmes, Trovão, Tropical. Arianos possuem uma habilidade incrível: agir antes de pensar e depois transformar o desastre em autoconfiança. Touro, o signo que nasceu para o conforto e o luxo. Touro gosta de estabilidade, conforto, prazer e dinheiro. Muito dinheiro. Taurinos trabalham duro, mas apenas porque querem viver bem depois. E ninguém transmite mais essa energia elegante e sofisticada do que George Clooney. George Clooney tem aquela aura clássica de homem que parece rico até comprando pão. Calmo, charmoso, refinado, mas claramente te julgando em silêncio. Os personagens dele costumam ser inteligentes, estrategistas e extremamente controlados, exatamente como taurinos quando não estão com fome. Personagens marcantes: Danny Ocean em 11 Homens e um Segredo, Ryan Stone em Gravidade, Matt King em Os Descendentes. Taurinos parecem pacientes, até alguém tocar na comida deles, no dinheiro deles ou na paz deles. Aí nasce um vilão de cinema. Gêmeos, o camaleão social do zodíaco. Gêmeos é comunicação pura, só que também é ansiedade pura. O geminiano consegue conversar com qualquer pessoa, mudar de personalidade dependendo do ambiente, e começar 14 assuntos sem terminar nenhum. E isso define perfeitamente Johnny Depp. Johnny Depp praticamente construiu carreira interpretando personagens completamente surtados. E o mais assustador, todos parecem naturais nele. O capitão Jack Sparrow é a definição de gêmeos: imprevisível, engraçado, inteligente, caótico e impossível de entender completamente. Obras mais famosas: Piratas do Caribe, Edward, Mãos de Tesoura, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Alice no País das Maravilhas. Geminianos têm tantas versões deles mesmos que às vezes nem eles sabem quem está no controle.
Câncer, o emocional profissional. Cancerianos sentem tudo intensamente. Tudo. Uma música triste destrói eles. Uma lembrança aleatória destrói eles. Precisamos conversar. Praticamente inicia um apocalipse emocional. E poucos atores representam tão bem essa humanidade emocional quanto Tom Hanks. Tom Hanks possui aquela energia acolhedora de quem parece incapaz de fazer mal a alguém, mas também interpreta personagens profundamente emocionais, humanos e vulneráveis. E isso é câncer puro. Personagens marcantes: Forrest em Forrest Gump, o contador de histórias; Chuck Noland em Náufrago; Capitão Miller em O Resgate do Soldado Ryan. Cancerianos têm memória emocional absurda. Eles conseguem lembrar exatamente o tom da voz, a roupa, o clima e o trauma, tudo ao mesmo tempo. Leão, o rei do show. Leoninos nasceram para serem vistos. O leonino não quer apenas atenção, ele quer impacto. E, sinceramente, muitas vezes eles conseguem. Jason Momoa é praticamente um leonino criado em laboratório. Presença gigantesca, carisma absurdo, energia de protagonista até comprando café. O personagem Aquaman combina perfeitamente com Leão. Forte, extravagante, dominante e teatral. Obras famosas: Aquaman to Game of Thrones. Duna. Leoninos possuem autoestima tão elevada que às vezes parece que foram escritos por roteiristas da Marvel. Virgem, o gênio obcecado pelo controle. Virginianos são detalhistas, críticos e perfeccionistas. Eles observam tudo, tudo mesmo. O jeito que você fala, pisa, escreve, respira e provavelmente mastiga. E Keanu Reeves transmite perfeitamente essa disciplina silenciosa. Keanu tem aquela energia reservada de quem claramente pensa demais. E seus personagens geralmente são extremamente focados e competentes. John Wick é praticamente o lado sombrio de Virgem, organizado, calculista, metódico e perigosamente eficiente. Filmes famosos: Constantine, Advogado do Diabo, Matrix, John Wick, De Volta ao Jogo, Velocidade Máxima. Virginianos não descansam. Eles apenas substituem ansiedade por produtividade. Libra, o sedutor diplomático. Librianos nasceram com um talento sobrenatural: fazer todo mundo gostar deles, mesmo quando eles mesmos não sabem o que querem. Libra é charme, estética, sociabilidade e indecisão em forma humana. O libriano consegue passar 40 minutos escolhendo um lanche e ainda sair frustrado. E um ator que representa perfeitamente essa energia elegante e equilibrada é Matt Damon. Matt Damon possui aquele carisma tranquilo de quem parece educado até durante um desastre. Os personagens dele geralmente são inteligentes, diplomáticos e estrategistas, exatamente como Libra tenta parecer antes de entrar em crise existencial por excesso de pensamento. Personagens marcantes: Jason Bourne em A Identidade Bourne, Mark Watney em Perdido em Marte, Will Hunting em Gênio Indomável. Librianos odeiam conflito, mas ironicamente passam metade da vida criando conflitos internos absurdos, porque a mente de Libra é basicamente: e se eu estiver errado? Repetido infinitamente. Escorpião, o mestre da intensidade e do caos emocional. Escorpião não sente emoções. Escorpião vive guerras psicológicas internas. É o signo do mistério, da obsessão, da profundidade e daquele olhar que parece saber todos os seus pecados fiscais. E ninguém representa isso melhor do que Leonardo DiCaprio. Leonardo sempre interpreta personagens emocionalmente destruídos, obsessivos ou completamente surtados, ou seja, escorpião puro.
O mais curioso é que escorpianos possuem um talento natural para esconder sentimentos, enquanto claramente estão planejando um colapso emocional silencioso. Personagens icônicos: Jack Dawson em Titanic, Jordan Belfort em O Lobo de Wall Street, Ted Daniels em Ilha do Medo, Cobb em A Origem. Escorpianos têm duas formas de resolver problemas: terapia ou manipulação psicológica sofisticada, e, sinceramente, eles geralmente escolhem a segunda. Sagitário, o aventureiro que foge das responsabilidades. Sagitarianos nasceram para explorar. O problema é que eles também nasceram para fugir de qualquer coisa que pareça compromisso emocional. Sagitarianos querem liberdade, aventura, viagens, histórias e experiências intensas, planejamento, responsabilidade, rotina. Isso tudo parece castigo medieval para eles. E Brad Pitt tem exatamente essa energia de homem que claramente desapareceria por 6 meses para se encontrar. Brad Pitt sempre transmite carisma, rebeldia e liberdade. Tyler Durden, de Clube da Luta, é praticamente o caos sagitariano em pessoa. Questiona o sistema, odeia regras e transforma irresponsabilidade em filosofia de vida. Outros filmes famosos: Troia, Era uma Vez em Hollywood, Bastardos Inglórios, Momer e Mrs. Smith. Sagitarianos possuem uma habilidade impressionante: transformar decisões impulsivas em histórias engraçadas, mesmo quando claramente não deveriam sobreviver a elas. Capricórnio, o CEO em crise existencial. Capricórnio é disciplina, ambição e sofrimento silencioso. Capricornianos têm energia de quem já nasceu pagando boleto. Eles não demonstram emoção facilmente porque estão ocupados demais tentando controlar a própria vida. E Denzel Washington representa perfeitamente essa presença forte e dominante. Denzel transmite autoridade naturalmente. Mesmo em silêncio, ele parece estar decepcionado com sua falta de produtividade. Personagens marcantes: Alonzo Harris, em Dia de Treinamento, Robert McCall, em O Protetor, Creasy, em Chamas da Vingança. Capricornianos são tão focados em vencer que às vezes esquecem completamente como relaxar. O sonho secreto de Capricórnio é descansar, mas eles tratam descanso como se fosse crime federal. Aquário, o gênio estranho que vive em outra dimensão. Aquário é criatividade, rebeldia e excentricidade. Aquarianos vivem mentalmente num futuro onde todo mundo é inteligente, evoluído e emocionalmente estável, ou seja, um lugar completamente fictício. Eles adoram parecer diferentes e geralmente conseguem sem esforço. Christian Bale é praticamente a personificação disso. Christian Bale muda completamente por cada personagem: peso, aparência, voz, personalidade. O homem praticamente reinicia o próprio sistema operacional. E isso é aquário puro, reinvenção constante e uma pitada de insanidade criativa. Personagens icônicos: Bruce Wayne em Batman, O Cavaleiro das Trevas, Patrick Bateman em Psicopata Americano, Trevor Resnick em O Operário. Aquarianos querem revolucionar o mundo, mas responder mensagem no WhatsApp já parece esforço social demais. Peixes, o artista em colapso emocional constante. Peixes vive entre fantasia, emoção e delírio psicológico elegante. Piscianos sentem tudo profundamente: música, filmes, lembranças, energias, olhares e, provavelmente, até a tristeza de objetos inanimados. E Daniel Craig mostra perfeitamente essa intensidade emocional escondida atrás de uma aparência fria. O James Bond de Daniel Craig é diferente justamente porque parece emocionalmente destruído o tempo inteiro. E isso combina demais com Peixes: sensível, profundo, intenso e internamente caótico. Filmes famosos: 007, Cassino Royale, 007,
Operação Skyfall. Entre facas e segredos. Piscianos possuem imaginação tão poderosa que às vezes sofrem por situações que literalmente não aconteceram. E talvez seja exatamente por isso que Hollywood funciona tão bem, porque o cinema nada mais é do que emoções humanas exageradas. O ego leonino, o drama canceriano, a intensidade escorpiana, a impulsividade ariana, a crise existencial pisciana. Tudo isso vira entretenimento milionário. Agora comenta aqui embaixo. Qual ator realmente representa o seu signo? E qual signo claramente precisa urgentemente de terapia? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.